Então o Senhor colocou no meu coração para nós meditarmos um pouco a respeito de despertamento espiritual, do renovo espiritual. Muitos chamam de avivamento do Espírito Santo. Mas hoje eu não vou chamar de avivamento, eu vou chamar de despertamento, tá certo? É a palavra mais parecida com realmente a definição de avivamento. É despertamento espiritual. Vem da palavra despertar, acordar, é isso? E no versículo 17 desse texto nós podemos ver um despertamento. Como nós sabemos, aqui está falando do filho pródigo. Ele se rebelou, se apressou, ele pediu a parte da sua herança ao seu pai e foi embora. E o texto diz, a Bíblia diz que ele gastou tudo com as meretrizes, gastou tudo com farra. E depois que ele não tinha mais nada, ele foi trabalhar numa fazenda, ele apacentava porcos. E esse texto que nós lemos diz que ele desejava comer a comida dos porcos, porém não podia, nem isso ele conseguia. Para você ver o quanto ele decaiu, ele sendo o pai dele, sendo rico, ele tinha tudo na casa do seu pai, e ele saiu, levou a sua herança, se rebelou, se afastou, ou seja, se afastou do pai, se afastou da casa do pai, e depois de pouco tempo, houve uma grande seca naquela região, e não esperava ele o que é que vinha, né, mais na frente. E agora ele não tinha mais o seu pai para poder socorrer. No versículo 17 diz: e tornando em si, disse, na sua Bíblia provavelmente está dizendo caindo em si, disse, ou seja, despertamento. Amém? Sim ou não? Ele caiu, ele se ligou, nas nossas palavras aqui, no popular, ele se ligou, despertou, caiu em si. E logo em seguida ele disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome, né? Olha aí um despertamento, é semelhante ao despertamento espiritual, porque o despertamento espiritual que eu digo é semelhante a isto, porém em relação às coisas de Deus. Quantas pessoas hoje estão afastadas da casa do Pai, ou seja, da presença de Deus, e ainda não caíram em si? Ainda elas não chegaram ao despertamento. Ainda elas não tiveram ciência da tamanha loucura que é ficar afastado da presença de Deus. Ficar afastado da presença do Pai é uma loucura. Semelhante a esse caso do texto. Esse jovem, ele tinha tudo, ele era rico. E ele deixou tudo para poder viver mundanamente. E agora ele não tinha mais nada, desejando comer com os porcos e não podia. Então, isso é semelhante à loucura de se viver afastado da presença de Deus. É ou não é, irmã? É. Você sabe que na casa do seu pai tem tudo, tem abundância de pão, de vestimenta, tudo que você precisa, tem seu quarto, tem... E agora você está afastado, olhando para os porcos, desejando ser pelo menos que nem os porcos. É uma loucura, né? É uma loucura. É a mesma coisa quem está afastado de Deus. É a mesma coisa quem acha que pode viver sem Deus. Viver sem Deus é uma loucura. É como a pessoa está cego e precisa-se de um despertamento. Quantas pessoas na sociedade hoje não estão assim? Quantas pessoas, não precisa ir muito longe não, quantas pessoas em nossa volta, na família, na comunidade, no bairro, quantas pessoas nessa cidade, quantas pessoas na nação, quantas pessoas no mundo inteiro estão como este jovem, desejando comer a comida dos porcos, e a casa do Pai tendo de tudo. De tudo, na casa de Deus tem tudo, na presença de Deus tem tudo. A presença de Deus tem abundância de paz. Quem é que está precisando de paz aqui? Diz um glória. Na presença do Pai, na presença de Deus, tem abundância de alegria. Quem é que está precisando de alegria? Eu acho que tem gente que está precisando de alegria aqui. Da mesma forma que tem gente que está precisando de paz, tem gente que está com carência de alegria. E tantas outras bênçãos, tantas outras alegrias,
tantas outras formas que nós podemos ser abençoados por Deus. Ter a presença, o cuidado de Deus, a cobertura de Deus, a segurança que há em Deus, a paz que há em Deus, todo o suprimento que nós podemos encontrar em Deus, porque aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O que é as demais coisas para você hoje? As demais coisas é tudo aquilo que você está precisando, tudo aquilo que está fazendo falta para a sua vida. Então, Mateus 6,33, buscai as coisas de Deus, as coisas do reino e a sua justiça, e essas demais coisas aí, essas coisas que estão faltando, essa carência, essa necessidade, será acrescentada. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não pode ser revogada, ela tem que se cumprir, e ela diz que serão acrescentados todo aquele que busca a Deus. Esse jovem problemático é o filho pródigo. Pródigo vem da palavra problemático. O filho pródigo, ele tinha tudo que precisava. Ele tinha tudo que ele precisava na casa do pai. Materialmente falando, ele tinha tudo. Ele tinha um abraço, ele tinha o colo do pai, ele tinha atenção, ele tinha os cuidados, ele tinha o amor do pai. Ele tinha tanto os bens material, como ele tinha os bens sentimental, emocionais. E o nosso Deus, Ele pode suprir todas essas necessidades e também das necessidades espirituais. Porque nós não podemos esquecer que nós não somos só um corpo, que nós não somos só uma alma que se emociona, que chora, que ri. Nós não somos só um corpo que serve para carregar uma alma que está constantemente em busca de prazeres. Porque o que satisfaz a alma sem o espírito são os prazeres. São os prazeres deste mundo. São as satisfações da carne. São os prazeres emocionais. Você sabia que quando você come aquela comida, aquele doce, aquele bolo que você mais gosta, você sabia que você está atendendo a uma necessidade emocional e mental? Quer prova disso? Você pode ter comido, você pode estar sem fome, você pode ter almoçado 2 vezes, mas se alguém chegar com aquele doce, aquele chocolate, aquela Nutella, aquele pudim, nem que seja um pedacinho, você vai comer. Se é do seu gosto, você vai comer. Por quê? Porque a sua necessidade não é física, porque fisicamente você já está saciado, mas a sua necessidade é emocional. E essas substâncias, ela contém uma substância chamada dopamina, e a dopamina ela gera uma sensação de prazer emocional. Então muitas pessoas estão vivendo em busca de saciar os seus prazeres emocionais, os seus prazeres do corpo, da carne, mas estão esquecendo do espírito. E hoje nós viemos aqui para meditar sobre as coisas espirituais, porque sobre as coisas carnais, sobre as coisas materiais, nós já estamos vendo toda hora. É só abrir a internet, é só ligar a TV, que nós vamos ver coisas, coisas deste mundo, coisas normais, coisas naturais. Mas quando nós viemos para a casa de Deus, ou quando nós vamos orar, ou abrir a Bíblia, nós estamos em busca das coisas espirituais. Amém? Por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo tem as suas necessidades, e essas necessidades têm que ser supridas sim. A nossa alma também tem as suas necessidades, e as necessidades da alma devem ser supridas sim. Assim como o nosso espírito também tem as suas necessidades. E se nós não saciarmos as necessidades do espírito, nós pereceremos, ficaremos fracos, ficaremos doentes. Se nós não matarmos a fome do espírito, tanto a nossa alma, ou seja, o emocional, ele vai ficar doente,
como o nosso corpo físico também, ele pode ficar doente. Você sabia disso? Que quem não busca Deus, quem não está com Deus, ele pega doença no físico, além das doenças emocionais, como, nem precisa nem falar, depressão, ansiedade e todas essas outras doenças, síndrome do pânico, todas essas doenças emocionais, elas advêm geralmente pela carência de Deus. O espírito não está sendo alimentado, ele precisa ser alimentado, porque da mesma forma que o corpo perece se não for alimentado, o espírito também, se não for alimentado, ele também perece. E o espírito perecendo, todo o seu ser perece. Então, nós estamos falando hoje de despertamento espiritual. Diz assim: despertamento espiritual. Amém. Quantas pessoas não estão na igreja precisando ser despertadas, despertas espiritualmente? Quantas pessoas estão na igreja não estão precisando, assim como o filho pródigo, cair em si, tornar em si mesmo? Quantas pessoas estão buscando de Deus algo material, buscando algo emocional, está buscando uma porta de emprego, está buscando resolver um problema na vida sentimental, mas está esquecendo o principal, da espiritual? Porque o nosso corpo, a gente vai e faz uma comida e alimenta. O sentimental, a pessoa arruma um namorado, arruma uma namorada, casa, alimenta. Assim como o físico também. A nossa alma a gente pode alimentar assistindo, dependendo da carência emocional, só vai assistir um filme de romance, fica morta de emocionada, chega, chora. A alma se sente bem, fica alimentada. Por quê? Porque você está trabalhando, está mexendo com a sua alma. Sabe de uma coisa? Emoções e sentimento é alma. E aí, e Deus? Tá certo, nós vamos para o cinema assistir aquele filme romântico e a nossa alma vai achequinar. A gente vai no restaurante, vai para o rodízio, o nosso corpo, maravilha, está bem alimentado. E o espírito? Aí onde está o problema da humanidade. Daí aonde há a necessidade de um despertamento espiritual, ou seja, o avivamento do Espírito Santo. Está pensando que o avivamento do Espírito Santo é para poder exaltar pessoas? Está pensando que o avivamento do Espírito Santo é para fazer o pregador viajar para outros países? Está pensando que o avivamento do Espírito Santo é para enriquecer os pregadores? O avivamento, a principal proposta do avivamento, ou seja, do despertamento espiritual, é despertar as pessoas que nem o filho pródigo se despertou. Ele, tornando em si, ele se lembrou da casa do pai. Eu profetizo essa noite que pessoas aqui, pessoas da sua casa, alguém da sua família, vai ser desperto espiritualmente. Assim como este jovem, ele vai cair em si, vai se despertar. Alguém aqui que está buscando somente as coisas materiais, não precisa, porque Deus, Ele supre toda a necessidade. Busca as espirituais, que as demais coisas serão acrescentada. A porta, se você buscar as coisas espirituais, você vai bem de saúde. Se você buscar as coisas espirituais, as portas fechadas serão abertas. Se você buscar das coisas espirituais em Deus, você vai bem em todas as áreas da sua vida. Você vai bem nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Você vai bem no seu profissional. Você vai bem no seu trabalho. As portas vão se abrir. Você vai bem na saúde. E o que estiver faltando, a necessidade que for surgindo, as necessidades que forem surgindo, Deus vai suprindo. Alimente o seu espírito. Diz para a pessoa que está ao teu lado: alimente
o seu espírito, ele está com fome. Esse problema de ansiedade aí é teu espírito que está com fome. Essa porta que nunca se abre é porque teu espírito está com fome. Essa enfermidade que não é curada é teu espírito que está com fome. Alimenta o teu espírito hoje, a partir de hoje, e as demais coisas serão acrescentadas. Vai acontecer milagre na tua vida. O sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida. Deus vai operar o sobrenatural de Deus. Ele vai agir na contramão da lógica humana. Ele vai agir na contramão da natureza. Busque as coisas de Deus e a sua justiça, porque Deus vai começar a movimentar as águas, e coisas fora do curso normal da natureza vão começar a acontecer na tua casa, na tua vida, nas tuas finanças, na tua saúde, no teu casamento. Vai acontecer coisas anormais. As normais, a gente vai ali procura um psicólogo. O psicólogo vai dar orientações, e a pessoa, o paciente, deve obedecer às orientações do psicólogo, mas vai acontecer tudo dentro do normal, nada de sobrenatural. Quando a gente vai atrás do advogado, não estou dizendo que não é para ir atrás do psicólogo. Tem pessoas que estão precisando de um psicólogo, tem pessoas que realmente precisam de um psicólogo, vai ajudar. Mas lembrando que o psicólogo não vai fazer nada de sobrenatural. Quem vai fazer é Deus. O médico não vai fazer nada de sobrenatural. Ele vai fazer tudo aquilo que está dentro da lógica da medicina, da ciência. Quem vai fazer o sobrenatural na tua saúde é Deus. Saiba que o advogado não vai poder fazer nenhum sobrenatural. O advogado, ele vai poder legislar através das leis, da Constituição do país, mas só quem pode entrar naquele sistema da justiça e alterar ali é Deus. Só quem pode fazer o anormal acontecer é Deus. Só quem pode mexer no sentimento do juiz é Deus. Só quem pode mudar a perspectiva do juiz por esta causa é Deus. É Deus. Por isso nós viemos hoje aqui para falar das coisas espirituais, considerando as materiais. Nós consideramos sim as materiais, nós consideramos as naturais, nós consideramos as normais, mas lembrando que nós devemos em Deus alcançar o sobrenatural, porque o sobrenatural acontece. O sobrenatural de Deus ainda acontece. Deus ainda tem casa farta. Deus ainda tem prosperidade. Deus ainda tem milagre para fazer na vida de gente. E falando em coisas espirituais, em despertamento, vou fazer aqui uma pequena leitura a respeito do que nós estamos vivendo, a respeito dos tempos atuais, que a igreja de Deus, eu não falo essa igreja, mas eu falo a igreja como um todo, a igreja geral, o que a igreja de Deus neste mundo, o que as pessoas de Deus neste mundo estão vivendo. Vamos lá, vou fazer aqui a leitura. Eu sei que nem todo mundo dá para ver o que está escrito aí no Data Show, mas eu vou lendo, você vai acompanhando, tá certo? As consequências do pecado na vida do cristão e da igreja. Por quê? O que é que levou aquele jovem a desejar bolotas de porco e não poder? Pessoal, presta atenção aqui. Culpa da Mabel. Pode entrar vocês aí, viu? Tá aqui, tem cadeira aqui na frente, ó. Bota a bicicleta aqui pra dentro, ó.
Vai estar ali a bicicleta ali, ó. Tem esse cara de cadeira que pode vir, vem para cá. Vocês têm que vir para cá hoje. Traz sacola, bota essa sacola aqui, ó. O que foi que fez o jovem chegar ao ponto de desejar bolotas de porcos e não ter? O que foi? O pecado. Foi ou não foi? Foi ou não foi? O pecado. O pecado. Ele pegou tudo que era seu, gastou com as meretrices, com farra, com bebidas e ficou sem nada. Então o pecado levou ele à destruição. E aqui as consequências do pecado na vida do cristão e da igreja. O pecado transforma, ó, vamos ver as consequências do pecado na vida da igreja e do cristão. O pecado transforma a igreja numa tumba, ou seja, numa espécie de sepultura. O pecado é letal, ou seja, leva à morte. Está escrito em Romanos 3:23 e 6:25. O pecado torna o homem frio e ósseo às coisas sagradas. Entendeu? Então o pecado faz isso. A pessoa fica fria em relação às coisas de Deus. Não sente mais a presença de Deus. Ela não valoriza mais as coisas de Deus. Ela vê o milagre acontecer na sua frente, é como se estivesse acontecendo nada. Vê um paralítico se levantar na sua frente, parece que não aconteceu nada. A pessoa fica ósseo e fica frio em relação às coisas de Deus. Mas quando a pessoa está ligada com Deus, ele vê uma pessoa ser curada de uma dor de cabeça, eita glória! Está ligado no Espírito. Na hora do louvor, ele sente a presença. Na hora da palavra, sente a presença. Na hora da oração, a pessoa fica cheia do Espírito Santo. Mas o pecado, ele acaba com tudo isso aí. A pessoa não sente mais nada. A pessoa não tem mais sensibilidade a nada. Ele banaliza o que é santo, emporcalha o que é puro. Ou seja, ele emporcalha o que é puro, banaliza o que é santo. Então quando a pessoa está marcada pelo pecado, ela não valoriza a igreja, ela taca o pau na igreja, taca o pau nos homens de Deus, nas mulheres de Deus, fala mal dos profetas, não tem temor. Ela banaliza e emporcalha tudo que é santo e puro. O pecado esfria a relação do homem com Deus, a ponto de congelar seu coração. Olha aí, o pecado esfria a relação do homem com Deus, a ponto de congelar seu coração, petrificando para não ouvir as palavras inefáveis de vida do Criador. Está vendo aí? Está vendo aí? O que é que o pecado faz? Ele petrifica, ele congela o coração do homem, petrifica para não ouvir as palavras inefáveis de vida do Criador. Continuando, ele coloca mortalhas no culto, porque age matando a paixão por Deus, ou seja, ele tira a paixão das pessoas por Deus. Você lembra no primeiro amor com Deus, aquela paixão, aquele negócio, você só queria estar na casa de Deus, queria estar nas orações, nas vigílias, subir no monte, onde tivesse alguém adorando a Deus, você queria estar? O que é que o pecado faz? Ele coloca mortalhas no culto porque age matando a paixão por Deus. É a primeira coisa que faz. Continuando. Tira os filhos do colo aquecedor do pai e lança na mendicância. É o que aconteceu com o filho pródigo. Ele tira os filhos do colo aquecedor do pai e lança na mendicância. Agora vamos... O principal objetivo do avivamento, agora que entra o avivamento, porque as consequências do pecado é isso, ele esfria o coração do homem, ele não consegue mais ter sensibilidade com Deus, ele não tem mais temor de Deus, nem das coisas sagradas do Senhor, e nem das pessoas que são de Deus,
Isso é que o pecado faz. E a nossa realidade da humanidade hoje é essa, o pecado, né? O pecado tomou conta da humanidade. É por isso que nós temos pessoas, nós temos um mundo hoje em que as pessoas são frias em relação ao relacionamento com Deus. Você dizer que vai orar, né? Você está numa reunião de trabalho e dizer que tem que ir logo para casa porque está no horário da oração, isso aí é motivo de chacota. É ou não é? Você dizer para uma pessoa, não vou poder ir para essa festa, para esse aniversário, porque hoje tem uma oração. É motivo de chacota. Está fora de moda. Totalmente fora de moda. Por quê? Porque o mundo espiritual está putrefado pelo pecado. As pessoas não têm sensibilidade de Deus. As pessoas não querem saber de oração. As pessoas vivem distraídas com as coisas, com as mídias, com TV, TV está fora de moda, né? Mas com internet, com mídias sociais, com celulares de última geração. Então as pessoas estão 24 horas distraídas, né? Enquanto alimentando o quê? A alma. Quando você está distraído nas redes sociais, na internet, no jogo, isso, aquilo, outro, você está alimentando o quê? A alma. Você está alimentando o ego, está alimentando a vaidade. Mas o espírito está de lado. E se ele não for alimentado assim como o corpo, ele perece. Então, isso que está acontecendo no mundo deixou o mundo frio. A igreja fria. Se hoje nesse lugar fosse um evento aqui, fosse um circo, que fosse ter um palhaço, que fosse ter uma apresentação, que fosse ter, fosse ter uma luta livre aqui hoje. O circo também está fora de moda, né? Não existe mais. Fosse ter uma luta livre aqui hoje. Pega, mas não pega. Popó e não sei quem. É o novo, né? Não cabia, não tinha condição de fazer aqui não. Não tinha condições. Por quê? Porque as pessoas querem alimentar o seu ego, querem alimentar a sua alma, querem se sentir quando ele vê, né, ali aquele cara lutando, ou então quando vê aquele jogador de futebol, né, fazendo vários gols, ele fica se alimentando, olha como fica se imaginando tendo o meu sucesso. Isso aí é alimentar o ego, a alma, as emoções, os sentimentos. Está errado fazer isso? Não. Eu não condeno, eu não estou condenando isso. O que nós condenamos é você não alimentar o espírito. Alimentar o corpo, a alma, não alimentar o espírito. E devido a isso, a igreja está banalizada. Então, daí onde vem a necessidade de um avivamento. Entendeu o que é avivamento agora? Para que serve um avivamento? Avivamento não é só para a gente ficar na igreja falando em línguas estranhas, pulando no espírito, rodopiando, marchando com anjo, aquela coisa toda. Isso é bom, isso é maravilhoso. Eu acho que a pessoa que mais rodopeia, que mais pula no espírito, que mais fala em língua estranha, que sou eu. E eu acho bom. No dia que eu não busco a Deus assim, eu fico amargurado. Porém, o objetivo principal do avivamento não é só isso. O objetivo principal do avivamento é o despertamento espiritual da humanidade. É despertar as pessoas para que elas venham buscar alimentar o espírito em Deus. E outra coisa, o espírito tem que ser alimentado em Deus. Porque existem diversas fontes de alimentar o espírito, né? Todas as coisas convêm, mas nem todas as coisas são lícitas. É assim que diz, né? Todas são lícitas, mas nem todas convêm. Então, até para alimentar o espírito, tem muitas coisas lícitas, mas nem todas as formas são convenientes. A única forma que é conveniente de alimentar o espírito é através de Jesus, através do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá, agora o principal, já vai dar 9 horas, o tempo é pouco demais. Ah, meu Deus, se eu pudesse ir até meia-noite aqui, tinha tanta coisa para falar para vocês. Então vamos lá, o principal objetivo do avivamento.
Diante de tamanha violência contra o coração de Deus, o que poderia vencer o poder do pecado, senão uma ação surpreendente e mais poderoso de sua parte? Está vendo aí o que é que o pecado faz? O pecado é uma violência contra o coração de Deus. Todas as vezes que a humanidade peca, ela está violentando o coração de Deus. Todas as vezes que uma pessoa peca, ela está violentando o coração de Deus. Quando o filho pródigo saiu da sua casa, gastou toda a sua herança e passou a viver dissolutamente, ele foi violento com o coração do pai dele. O pai dele se sentiu agredido quando ele chegou e disse: pai, me dá a parte da minha herança que eu vou embora. Então, o pai dele se sentiu violentado pelo filho. E assim é Deus quando a humanidade, quando pessoas, quando eu ou você peca. Deus se sente violentado pelo pecado do homem. E diante de tamanha violência contra o coração de Deus, o que poderia vencer o poder do pecado, senão uma ação surpreendente e mais poderosa de sua parte? O que seria? Um despertamento espiritual, um avivamento. E se o pecado afeta tanto assim a psicologia humana, olha o que o pecado faz: afeta a psicologia humana, o culto e a vida da igreja. Não seria compreensível que em tempos de avivamento tenhamos manifestações grandiosas de Deus, hein? É por isso que é compreensível, em tempos de avivamento, temos manifestações poderosas de Deus. Porque o pecado, ele afeta a psicologia, ele afeta o culto, afeta a vida da igreja, afeta o homem de todas as maneiras. Ele destrói o homem e afeta e violenta o coração de Deus. Então não seria cabível em tempos de avivamento que Deus também não realize manifestações grandiosas? Portanto, é por isso que em tempos de avivamento é comum vermos pessoas tremendo, gemendo, até gritando em clamor, em estado de arrebatamento, sendo lançadas e prostradas ao chão, pasmas, quebrantadas pela presença daquele que é santo. É forte, não é? Por isso, devido às consequências da vida dissoluta, as consequências de ter uma vida afastada de Deus, são tão drásticas que em tempos de avivamento, ou seja, em tempos de despertamento espiritual, é comum vermos pessoas tremendo. Por que ela treme? É comum ver pessoas gemendo. É comum ver pessoas até gritando e clamando. Por que essas coisas acontecem nos cultos em tempos de avivamento? Porque o pecado, diante da santidade de Deus, ele faz com que o ser humano gema. O Espírito Santo, ele geme diante de Deus. Ele intercede pelas nossas vidas. Está escrito, ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Então, o avivamento, nós podemos ver pessoas tremendo, gemendo, gritando, em estado de arrebatamento, sendo lançadas e prostradas ao chão, pasmas, quebrantadas pela presença daquele que é santo. Então é isso que o avivamento faz, para poder chacoalhar o homem, para poder despertar o homem. O jovem pródigo, ele teve que ver os porcos comendo e desejar a bolota dos porcos. Ele teve que ser chacoalhado, ele teve que ver o estômago dele roncar, entrar em agonia de fome, para poder ele se despertar. E em tempos de avivamento, o Espírito Santo age, mexe com o nosso emocional, com o nosso espiritual, com as nossas estruturas internas, de modo a gente tremer, gemer, gritar e ficar em estado de arrebatamento, ser lançadas, cair ao chão, aquebrantadas pela presença daquele que é santo. Quem que está entendendo aqui? Diz glória a Deus. Quem é que quer receber esse despertamento espiritual? Quem é que está desejando o seu coração ser despertado? Você está desejando o seu coração esse despertamento? Vocês estão desejando o coração esse despertamento? Eu quero ser mais despertado. Se tiver mais despertamento para mim, eu quero. Se tiver mais glória para a minha vida, eu quero.
Se meu coração puder ficar mais aquebrantado, eu quero. Tudo que Deus puder proporcionar para a minha vida, e liberar para a minha vida hoje, aqui eu quero. Quem é que recebe também? Vamos já encerrar aqui a palavra e vamos orar. Há um profundo despertamento para a compreensão do viver. Por que as pessoas chegam ao ponto de gemer e cair do chão? Porque há um profundo despertamento para a compreensão de viver longe dos braços do Pai, afundado no charco tenebroso deste mundo, né? Então, o avivamento é esse. É um profundo despertamento para a compreensão de viver longe dos braços do Pai, da loucura de viver longe dos braços do Pai e afundado no charco deste mundo. Não é por isso que tem que ter um avivamento, porque nós precisamos ser despertados. Não é só as pessoas que estão lá fora que precisam ser despertadas, não. Nós precisamos também ser despertados, porque tem pessoas que estão na igreja, tem pessoas que estão no templo físico, mas estão afastados do Pai. Tem gente que vem para a igreja, não perde um culto, mas o seu coração, assim como o filho pródigo, está afastado do Pai, desejando comer com os porcos e não pode. Tem gente assim na igreja. Então você está precisando de um despertamento. Há um retorno com lágrimas, gemidos, com a firme resolução de agradar aquele que suportou a cruz por causa dos nossos pecados. Olha o que é que esse despertamento espiritual gera também, né? Um retorno com lágrimas. Quando há esse despertamento, as pessoas voltam para a presença de Deus, tanto as que estão fora da casa, quanto as que estão dentro, mas não sentem mais a presença de Deus, estão dentro, mas não conseguem mais ter uma vida regular de oração. Então essas pessoas estão precisando retornar com lágrimas, gemidos, com a firme resolução de agradar aquele que suportou a cruz por causa de nossos pecados. Diz glória a Deus. Quem é que quer retornar? Você que não sente mais a presença como sentia antes. Quem é que quer voltar a sentir essa presença? Você que não consegue mais orar como antes. Quem é que quer voltar a orar como antes? Quem é que quer voltar a ser usado? Quem é que quer voltar a ter experiências com Deus como antes? E para você que ainda não teve essa experiência, que tal você começar a ter essa experiência com Deus? Que tal um poder de Deus tocar na sua vida a partir de hoje, de modo a te conduzir para casa, para a presença do Pai? Quem que recebe isso? E aqui para finalizar a palavra, para finalizar esse breve estudo, precisamos desesperadamente, olha a palavra, desesperadamente de avivamento, porque precisamos urgentemente de arrependimento. Tem gente que já despertou. Tem gente que nem como o filho pródigo já caiu em si. Tem gente que já está sendo tocado aí pela presença do Pai. Pois nós precisamos desesperadamente, olha, não é para amanhã, não é para o próximo ano, não é para o Natal não, precisamos desesperadamente, ou seja, hoje, agora, de um avivamento, porque precisamos urgentemente de arrependimento. A igreja tem que se arrepender, o povo tem que se arrepender, a humanidade precisa urgentemente chegar ao arrependimento. Nós precisamos despertar para alimentar o nosso espírito, para ter uma
vida espiritual saudável. Não é só a alma, não é só nosso corpo que precisa de alimento. O nosso espírito precisa de Deus, precisa da presença de Deus, precisa ter comunhão com aquele que suportou a cruz. O nosso espírito também tem fome da presença, tem fome, precisa desse alimento. O teu espírito tem, muitas vezes as pessoas sentem, você sente, talvez alguém aqui tenha sentido uma carência no coração, talvez tenha sentido um vazio no coração, e você tem procurado as coisas deste mundo, deste século, você tem procurado em pessoas, você tem procurado em relacionamentos, mas até hoje nada nem ninguém conseguiu suprir essa necessidade espiritual. Foi só uma emoçãozinha, foi só um prazerzinho, foi só um momento feliz, foi só um final de semana prazeroso, mas só quem pode preencher esse vazio definitivamente no teu coração é Deus. Só quem pode alimentar teu espírito é Deus. Só quem pode sarar tuas feridas é Deus. Só quem pode curar essa depressão é Deus. Só quem pode curar essa ansiedade, só quem pode curar essa ferida interna, só quem pode te curar desse trauma é Deus. É Deus. Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, tu tá de todas as coisas que tu tá precisando, porque tu precisa de muitas coisas, mas aqui tu mais precisa de Deus. Aqui vai resolver o teu problema é Deus. Aqui te vai encher é Deus. O que vai mudar a tua história é Deus. Essa pessoa, esse homem e essa mulher não vai conseguir mudar a tua vida, não vai conseguir mudar a tua história. Esta porta de emprego não vai mudar a tua vida. Quem vai mudar a tua vida é Deus. Anabacalabra subiande.